Eu tô muito feliz que você esteja aqui. Você tem sido uma inspiração pra muita gente desde os anos 60. Sim. E eu conheço você a partir do Segredo e acredito que muita gente te conhece a partir disso claro. também no mainstream. Estavam em todo lado por anos. Sim. E você foi um dos principais que eles mais focaram, sinto que... Bem, eu acho que provavelmente tinha estudado o assunto mais do que qualquer outra pessoa. E então eles me obrigaram a fazer uma sessão. Se você entrar no DVD, no menu, há lá um especial Bob Proctor, onde me mandaram fazer cerca de 30 ou 45 minutos. E eu fiz em meu escritório, em uma tela verde, e apenas comecei a falar e não parei mais. E eles nunca o editaram. Uau. É assim que eles dizem, está lá Como um bônus. E sim, e eu acho que está online para, não sei, 2 ou 3 milhões de espectadores. Uau. É inspirador. Sim, foi um grande sucesso. Mas você já tinha um negócio de muito sucesso. Você ensinava em seminários Bem, e eu essas estou no coisas. negócio desde... Isso foi em 2006. Eu estou no mercado desde 1968. Uau. Comecei em 1968 com Nightingale Conant, em Chicago. E você não fez o ensino médio, frequentou por 2 meses, Eu você estudei disse. 2 meses no colegial e fui expulso. E por que te chutaram? Bem, eu era inútil. Eu não ia a lugar algum. Não fazia nada. Quer dizer, eu era realmente um ser humano inútil. A palavra meta, para mim, era pensar em um jogo de hóquei, um jogo de futebol. Não era algo para o qual uma pessoa trabalhasse. Eu havia entrado e saído da marinha, entrado e saído de fábricas e trabalhado em bares. Quer dizer, eu não ia a lugar algum. Eu tinha 26 anos quando acordei. Mas antes disso, nada estava acontecendo. Eu acho que sou muito eficaz no que faço, porque sempre pensei que se funcionasse para mim, funcionaria para qualquer um. Eu era um perdedor. E meu mundo mudou tão radicalmente que nunca deixei de ser fascinado pelo que me aconteceu. E eu quero que isso aconteça com outras pessoas. E pode? E por que você acha que foi perdedor? Me sinto tipo seu irmão aqui, Bem, passamos por isso. Pensei sobre isso muitas vezes. Eu nasci durante a depressão. Eu estou cá há muito tempo. Eu faço 85 anos na Uau. próxima semana. Assim, nasci durante a depressão e a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Meu pai foi para o exterior e eu nunca conheci meu pai. Eu tinha um irmão e uma irmã, a irmã mais velha e o irmão mais novo. Então, eu estava no meio e eu tinha a minha avó muito unida com meu irmão e minha mãe com minha irmã. E eu me senti como se estivesse perdido. E seu pai partiu. Sim, bem não havia pai. Ele voltou para casa após a guerra e depois partiu novamente. Portanto, eu não tinha uma direção real enquanto criança. E eu era muito magro. Eu estava sempre abaixo do peso. Acho que eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia nada sobre quem eu era. Ninguém me ensinou nada sobre isso. Naqueles dias, as coisas eram difíceis para todos. Durante a guerra e durante a depressão, seus pais... E eu acho que minha mãe ficava contente só por nos poder alimentar e colocar um teto sobre nossas cabeças. Sim. Agora, ela era realmente uma mulher fenomenal. Porque fazia tudo sozinha e fazia acontecer. Então, eu e os meus irmãos falamos sobre isso e sempre dizemos Deus abençoe a mãe porque ela seguia em frente. Então a gente olha para trás e vê que havia um bom gene lá. Uau, qual foi a maior lição que a sua mãe te ensinou? Acho que a maior lição que ela me ensinou foi a de ser generoso. Ela era uma pessoa muito generosa. Eu dou muito dinheiro. Eu dou muito. Sou considerado uma pessoa muito generosa. E acho que aprendi isso com ela. Lembro-me quando éramos crianças e havia uma família ao lado. Eles moravam na área das praias, em Toronto. E no inverno fazia muito frio. E nós aquecíamos a casa com carvão. E eles não tinham carvão, então a casa deles estava fria. Contei à minha mãe sobre isso e lembro-me que ela me mandou para a esquina com uma nota de $20 para receber no lote de 10. Grana. Era muito dinheiro. Ela me deu $10 para levar para outra família para comprar uma tonelada de carvão. Uau. Ela nem sequer os conhecia e isso ficou preso na minha cabeça. Bem, eu ainda estou falando sobre isso 65, 75 anos depois, sim. Era muito generosa, mesmo quando tinha Sim, pouco. e acho que isso foi algo que ela incutiu em mim. Provavelmente em todos nós, meu irmão e minha irmã também. Ela acabou fazendo isso, ou ganhando mais dinheiro, ou... Bem, não. Ela manteve as coisas funcionando. Ela não entendia realmente as regras para o sucesso, ou para vencer, ou algo parecido. Ela provavelmente estava mais para sobreviver. Sim, claro. E ela o fez. Por isso ela fez um ótimo trabalho com o que ela tinha. O que o poder da generosidade faz pra outra pessoa e pra você também, o doador?
Sabe, Jane Wilhite explica muito bem. Ela dirige os seminários PSI na Califórnia. Ela diz: dar de bom grado e receber de bom grado. Os doadores ganham. Eu acho que o doador fica mais feliz do que o receptor. Sempre, certo? Sim. Quando você serve outras Sim. pessoas, está servindo uma instituição de caridade, Sim. ou pessoas que talvez tenham menos que você, é um sentimento muito incrível. Bem, nossa empresa constrói escolas na África e nós construímos muitas delas. A gente faz escolas Você também. conhece Cynthia Kersey? Não. Você devia entrevistá-la. Ela é uma mulher fascinante. Ela constrói as escolas lá com sua fundação. E eu a conheci e comecei a apoiar o que ela faz. Na verdade, meu filho está lá agora mesmo com sua esposa. E a cada verão, Cynthia leva um grupo com ela e nós construímos provavelmente centenas de escolas lá. Mas eles lhe dão tudo, não apenas as escolas, alimentos nutritivos e... Higiene, água, tudo ela mais. faz de tudo. Muitas escolas foram construídas, mas não duraram muito porque não havia nada para ir com elas. E... estou convencido de que dar é uma das regras básicas do sucesso. Por quê? Bem, Emerson disse que a causa e o efeito era a lei das leis. A ação e reação são iguais e opostas. Portanto, ela está em harmonia com as leis do universo. E eu acho que todo este universo opera de uma maneira muito ordenada. Eu estou muito sintonizado com as leis do universo. E eu acho que é por isso. Está em harmonia com as leis de Deus. Eu vejo as leis como o modo operante de Deus. É assim que tudo acontece. Quando você tinha 26 ou 27, foi quando você começou a acordar ou ter algum tipo de consciência sobre você mesmo? Do mundo, o universo, a vida e... O que aconteceu quando você acordou? Foi dramático o que aconteceu. Eu estava no departamento de bombeiros em um subúrbio de Toronto e havia um homem por perto que se tornou meu amigo. Ele era amigo de muita gente. Eu tive a sorte de conhecê-lo, Ray Stanford. Ele me deu uma cópia de Pense e Fique Rico. Ele disse: Bob, você já leu alguma coisa? E eu disse: não sei ler. Agora, isso não era verdade, eu sabia. Descobri que eu lia tão bem quanto a maioria das pessoas. Acho que a pessoa comum leu ao nível do 7º ano. E aprendeu a ler até aí, mas nunca melhorou a partir daí. Mas ele me disse: se você fizer exatamente o que eu lhe digo e ler este livro todos os dias, você pode ter tudo o que quiser. Bem, quer dizer, eu estava infeliz. Eu estava doente, estava falido, e eu pensei que... era um disparate. Mas ele disse outra coisa. Ele disse: ouça, meu jeito funciona e o seu jeito não. Ele era feliz, saudável e rico. O cara sempre tinha dinheiro com ele. E era um cara grande e saudável. E ele disse: você está infeliz, doente e sem um tostão. Então ele disse: eu devo saber algo que você não sabe, porque diabo você não faz o que lhe digo. Bem, eu acho que algo fez um clique. Agora as pessoas estavam tentando me contactar. Eu quando tinha 26 anos de idade, e desde que eu era criança ninguém o tinha feito. Então, eu comecei com o que ele me sugeriu. Ele disse: bem, o que você realmente quer? O que eu queria era algum dinheiro. Eu na época ganhava 4 mil por ano e devia 6 mil. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei durante 18 meses, eu mal teria saldado a dívida. Era uma situação impossível. Somente olhava o que estava lá. Eu não conseguia ver além disso. Então foi isso que o tornou impossível. E ele disse: escute, escreva o que quiser em um cartão. Agora eu tenho um cartão dourado no bolso. Tenho carregado um desde então. Ele disse: escreva o que quiser num cartão, você pode ter tudo o que quiser. Ele disse: o que você realmente quer? Eu disse: eu quero algum dinheiro. Pensava que se tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas iriam desaparecer. Todo mundo me ligava: onde está o dinheiro? As pessoas a quem eu devia dinheiro estavam sempre atrás de mim. Por isso eu escrevi que queria ter 25 mil dólares. Se eu tivesse reunido todas as pessoas que conheci na época e colocado todo o dinheiro dela junto, não teríamos conseguido 25 mil dólares. Provavelmente não teríamos conseguido 1.000. Era uma quantia enorme de dinheiro. Foi uma loucura. Por isso eu escrevi isso no cartão. Ele diz: você tem que lê-lo todos os dias. Ele continuava dizendo: você já leu? Você já leu? Então ele me fez ler. Ler o seu livro ou ler o cartão? Não, ler o cartão dourado. O cartão, os 25 mil, Somente o cartão dourado. Leia o cartão dourado. Estou tão feliz e grato agora que tenho 25 mil dólares. E eu aprendi algo muito importante com isso. Antes só pensava em dívidas porque as pessoas sempre me telefonavam: quando você vai me pagar de volta? Se você só pensa em dívidas, você vai ficar endividado para sempre. Você se torna aquilo em que pensa. Bem, este cartão dourado me fez pensar em ganhar dinheiro. Nunca pensei em ganhar dinheiro antes. Eu só pensava em dívidas o tempo todo. E isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Então comecei a ouvir as pessoas falando sobre ganhar dinheiro. E por ouvir falar sobre isso, isso me fez pensar sobre isso.
E um cara disse, há um bom dinheiro limpando casas. E eu disse, eu não sou orgulhoso, vou limpar casas. Portanto, eu estava preparado para fazer qualquer coisa por este dinheiro. Então eu comecei a limpar um escritório. E no final do ano, eu ganhava $14.500 por mês. Quê? Eu estava no departamento de bombeiros, o chefe só ganhava $11.500 por ano. Eu estava ganhando $14.500. Isto foi em um ano, para começar. Bem, eu comecei a limpar um escritório, foi no Canada Starts, eu lavava o chão 2 vezes por mês, $15 de cada vez. Eu tenho $30, depois eu recebi outro Kirby's Construction, eu estava recebendo 65. Bem, você sabe que em menos de 5 anos eu estava limpando um escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Era como se fosse um foguete. E estava ouvindo as gravações do Earl Nightingale, eu estava lendo Pense e Fique Rico, e todos os limpadores estavam estudando a mesma coisa que eu estava estudando. Bem, nenhum de nós sabia muito sobre limpezas de casas, fazíamos um bom trabalho quando limpávamos. Mas se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu lhes diria que estava limpando escritórios. Foi quase acidental o que eu estava fazendo, eu poderia estar vendendo tapume de casa. Isso não importava. Foi o que eu estudei. O que eu fiz foi fazer com que os outros o estudassem. E eu fui muito irresponsável. Eu estava ganhando todo esse dinheiro, eu ganhava mais de $1 milhão por ano. Eu estava morando em Londres, eu ia ao Playboy Club em Park Lane e jogava roleta. Eu nem me importava se perdia, e quase nunca perdia, quase sempre ganhei. Eu parecia saber onde estava o dinheiro. E então um dia pensei, isto não é muito responsável. Eu não sei que diabos desencadeou isso na minha mente, mas eu pensei, como é que isso aconteceu? E eu não sabia como minha vida havia mudado tanto. Mas havia mudado drasticamente e em pouco tempo. Eu tinha sido educado com a ideia de que para ganhar muito dinheiro é preciso ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito inteligente, por isso achei que não era verdade. Fui criado para acreditar que para conseguir um bom emprego você tem que ir à escola. Bem, eu não tinha ido à escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Então eu pensei, isso não é verdade. Então eu comecei a me perguntar sobre todas essas coisas em que eu acreditava. São ou não são verdadeiras? E depois, tive que descobrir o que aconteceu. E não consegui descobrir. Levei 9 anos e meio para descobrir o que eu realmente fiz. Como